Então, uma boa noite, pessoal. A partir de agora, a gente está começando a nossa aula de inglês. Espero que vocês estejam bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando aqui no chat, tá? Vou deixar o chat aqui aberto aqui. E a gente vai hoje começar alguns pontos novos no nosso curso, tá? Lembrando que na aula passada eu trabalhei com vocês como a gente pedia informação, lugar, né? A gente fez algumas atividades e agora a gente vai continuar, tá? Alguém teve alguma dificuldade referente à aula passada? Alguém que é novo, que está começando aqui, tem alguma dúvida? Pode fazer, pode perguntar, tá bom? Let's go. Então o chat está aberto aqui. Quem tiver alguma dúvida é só perguntar aqui, tá? Enquanto isso, vamos lá. Muito bem, então, pessoal, vamos hoje estudar assunto novo, tá? Assunto novo em inglês. Eu gostaria de lembrar vocês que a gente já estudou um ponto gramatical que a gente chama em inglês de present simple. Como o nome já diz aí, é um tempo verbal simples, tá? Ele é simples. Por que que ele é simples? Porque a gente só precisa do sujeito e do verbo. Então, basicamente você tem um sujeito e um verbo. Só aqui, ó. Então, se eu fosse te dar um exemplinho, eu poderia falar assim, ó. You work, you work every day. Ó, um exemplinho aqui, ó. You work every day. Você trabalha todo dia, tá? A única coisa que você precisa lembrar nesse contexto aqui é que a gente coloca a letra S quando for o he e o she. Então, se no nosso exemplo aqui tivesse, por exemplo, she work, daí eu não posso deixar she work, tá? Daí eu tenho que falar she works, porque o he e o she leva a letra S. Então, she works every day. Então, agora sim a nossa frase está certinha por causa do she, que leva a letra S, tá? Professor, mas e se for na negação? Como é que a gente faz? Na negação, gente, você vai ter que fazer uma. Vai ter que adicionar a palavra não, né? No português a gente fala eu não trabalho, você não trabalha, ela não trabalha. Só que em inglês você vai ter que usar ou o don't ou o doesn't, tá? Se você tem dúvida de quando usa o don't e o doesn't, pergunta aqui no chat aqui para eu poder esclarecer sua dúvida, tá? Porque como esse aqui é um assunto antigo, eu estou partindo da ideia que você já sabe isso aqui na ponta da língua. Mas se você tem dúvida, pode perguntar. Então, quando a gente trabalha com a negação, você vai ter que usar o don't ou o doesn't antes do quê? Do verbo. Então, aqui sim você coloca o verbo. Professor, e aquela letrinha S ali, a gente põe agora? Agora não põe mais, não precisa da letra S. Então, se a gente fosse pegar essas frasezinhas ali de cima e colocar elas na negação, a gente teria que fazer assim, ó. You don't work every day. You don't work every day. Estou deixando aqui. Sorry. Tá? Vou deixar. Esse everyday aqui é só para ilustrar, só para dar um complemento, tá? Nem sempre vai ter alguma coisa depois ou vai ser alguma coisa diferente, tá bom? Que mais aqui? Então vamos pegar o exemplinho aqui do she e vamos colocar na negação. Então ficaria she doesn't work o quando? Every day. E assim a gente tem os nossos exemplinhos aqui na negação. Só que a gente também estudou que a gente pode fazer perguntas em inglês. Então agora seria a interrogação. Então, como que ficaria a interrogação? A interrogação você vai precisar ou do do ou do does. E daí sim você vai colocar sujeito mais verbo, tá? Então a estruturinha ficaria dessa maneira aqui. Então vamos ver aqui como é que a gente poderia pegar aquela frase de cima ali e colocar na interrogação.
Essa daqui eu quero ver se vocês sabem como é que faz. Então, como é que você pegaria a frase aqui, ó? You work every day e colocaria na interrogação. Então, escreve aqui no chat como é que ficaria para eu ver se você sabe. Vamos lá, let's go. Ninguém? Então, vamos lá. Para a gente colocar na pergunta aqui, gente, a gente precisa colocar o do ou o does na frente. Mas eu tenho que saber o sujeito. Quem que é o sujeito? O you. O you a gente tem que usar o do. Então é regra, a gente coloca o do e daí sim a gente coloca o you. Então ficaria do you, qual que é o verbo? Porque o do já tem aqui. O sujeito já está aqui. Agora é o verbo. Qual que é o verbo? Work. Então do you work? Daí ficaria aqui every day. E assim, ó. Every day. Isso aí, Elias. Very good. Thank you. E se a gente quisesse pegar a frase do she e colocar numa pergunta? A gente precisa do do ou do does? A gente estudou lá atrás que quando for o he, o she e o it, a gente usa o does. Então a frase vai começar com does. Qual que é o sujeito? She. Então, does she. Qual que é o verbo? Work. Então, does she work? Qual que é o complemento? Every day. Então, a pergunta ficaria assim, tá? Conseguiram relembrar, revisar isso aqui, gente? Alguém tem dúvida sobre isso aqui? Pergunta aí, porque agora a gente vai entrar no assunto novo. Eu só estou recapitulando com vocês, tá? Esse assunto aqui. A gente já estudou. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar a pergunta aí no chat, tá? Agora a gente vai estudar então o number two, que é o quê? O two seria o simple past. Aí, pessoal, nós vamos agora finalmente começar a estudar o simple past, ou seja, o tempo verbal no passado. E o que que você precisa saber do tempo verbal no passado, né? Então, aqui assim como no presente simples, né? A gente tem afirmação, negação, interrogação. Aqui também a gente vai ter afirmação, negação, interrogação. Então, vamos lá. Na afirmação, gente, antes de eu falar sobre o passado simples com vocês, eu preciso esclarecer uma coisa importante aqui, tá? Então vamos lá. Antes de eu falar disso aqui para vocês, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Antes de estudarmos o passado simples, precisamos entender os verbos no passado. Eles eles são classificados em dois grupos: regulares e irregulares. Alguém por acaso já estudou isso aqui e saberia me dizer o que é um verbo regular e o que é um verbo irregular? Me dá uma ajuda aí. Vamos ver quem sabe, né? Verbos regulares e verbos irregulares. Quem saberia me dizer? Alguém tem, já estudou, já viu isso aqui antes, ou é a primeira vez? Então, então vamos lá, gente. Não tem problema se é a primeira vez, não tem problema, a gente vai aprender juntos aqui. Então vamos lá. Isso, Geisiane, very good. Isso também é isso, né? Do verbo regular. Muito bem. Então, gente, eu vou usar o português aqui como um exemplo, tá? A Geisiane já acertou ali. Um verbo regular é quando ele segue um padrão. Quer ver? Eu vou te dar um exemplinho. O verbo correr, no português,
Quando eu falo eu, a gente fala eu corro. O padrão é o quê? É usar a letra O aqui, ó. Eu corro. Se eu pegar o verbo beber, eu falo eu bebo. O padrão é usar a letra O. E se a gente pegar vários verbos em português que terminam com desculpa, a gente vai ter esse padrão. Por exemplo, morrer vai ficar eu morro, tá? Veja que existe um padrão. Agora, se eu pegar o verbo saber, eu não posso falar eu sabo. Por quê? Porque o verbo saber, quando a gente conjuga eu, ele muda a forma dele. Então, a gente entende por verbo irregular aquele verbo que não segue o padrão. Grava aí, ó. Verbos irregulares, a gente pode até colocar essa informação aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Verbos irregulares não não segue um padrão e são diferentes e devem ser memorizados individualmente, tá? Esse aqui são os verbos irregulares. Você vai ter que decorar um por um, porque ele não vai seguir uma regra. Mas quando a gente tem o verbo que segue um padrão, a gente chama esse verbo de regular. Então, se a gente fosse aqui classificar, a gente poderia fazer assim, então, ó. Verbos regulares seguem um padrão. Adicionamos o ed no final do verbo. Então, todos os verbos regulares em inglês, a gente adiciona um ed e pronto, ele está no passado. Professor, é só colocar o ed que ele está no passado? Sim. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, se a gente tivesse o verbo work, então ele ficaria worked no passado. Se a gente tivesse um verbo clean, então ele ficaria cleaned no passado. O verbo like, então ele ficaria liked no passado, tá? Então a gente põe o ed ali. Às vezes já tem o e, então a gente só coloca o d, tá? Então às vezes pode acontecer isso. Já os verbos irregulares, eles não têm um padrão. Por exemplo, ó, have, você não vai falar haved assim, ó. Isso não existe em inglês. Então o que que você faz? Você fala had. Ah, então ele mudou a letra ali, mudou totalmente ali, né? Ficou um pouquinho diferente. Olha o verbo go como fica muito diferente, ó. Fica went. Ou então o verbo do, que a gente usa bastante, o do, fica did. Então veja que verbos irregulares, ele fica totalmente diferente, tá? A gente vai começar o nosso estudo com os verbos regulares, tá bom? E a gente vai deixar para a aula que vem os verbos regulares. Vamos combinar assim, então. Hoje, verbo regular. Aula que vem, verbo irregular. Então, fechou. Então, já temos aqui uma programação para hoje e para a aula que vem. Então, agora que a gente já sabe o que é esse verbo regular, agora sim a gente vai poder vir aqui no passado simples e começar o nosso estudo do passado simples. Só coloca aí uma sinalização aí que você entendeu. Se você entendeu, põe um joinha aí, põe uma carinha feliz, só para eu saber que você está acompanhando, tá? Todo mundo entendeu? Elias, belezinha, Elias, tranquilo, que bom. Elisângela também, tá de boa aí, Elisângela? A Janete, entendeu? Evelise, Sabrina, everybody, ok. Falar nisso, quantas pessoas temos hoje aqui, hein? 13 pessoas. Cacildo, entendeu também. A Já, Cecília. Perfeito, guys, isso aí.
Então, vamos lá, então. Vamos continuar. Então, agora prestem bastante atenção aqui, que a gente vai entrar agora nesse ponto novo. Não, Cacilda, a gente ainda tem aula dia 23, tá? No dia 30 é que daí vai ser férias, tá bom? A semaninha lá do dia 30 não vai ter aula. Então, terça que vem ainda temos, tá bom? Então, a gente vai fazer isso na aula que vem, do verbo irregular. Então, beleza. Agora eu já sei que no passado eu coloco duas letrinhas, e quando eu coloco essas duas letrinhas, o verbo está automaticamente no passado. Se a gente fosse pegar aqui no português o exemplo, vamos ver aqui, ó. No passado ficaria eu corri, eu bebi, eu morri, né? Então veja que segue um padrão. Agora quando chega aqui, ó, eu soube. Ó, diferente, né? Não tem nada a ver com eu sabi, né? Então, o verbo irregular a gente vai deixar ele para a semana que vem. Então, vamos voltar aqui, então. Então, no passado, você vai precisar o quê, gente? Você vai precisar de um sujeito para construir a afirmação. Vamos construir a afirmação. A gente vai trabalhar com afirmação, negação e interrogação. Então, vamos lá. Sujeito mais verbo. O que acontece com esse verbo? Coloca o ed. Então essa aqui é a receitinha do bolo que você tem que saber, ó. Então, por exemplo, you worked. Quando que você trabalhou? Ontem. Vamos usar o ontem como exemplo, ó. You worked yesterday. E se fosse o she ou he, professor, como é que ficaria? Não muda nada, ó. She worked yesterday. Olha que interessante. Só colocar o ed ali no verbo, tá bom? Só colocar o ed. Agora na negação, gente. Agora presta atenção, porque agora a gente vai ter o sujeito. Quem lembra qual que é a negação no passado? Escreve aí no chat para ver quem lembra, tá? Aqui vai ter uma palavrinha aqui, ó. Quero ver se você lembra. E daí a gente vai ter o verbo, tá? Quem lembra como é que eu faço uma negação no passado? No presente, eu usei o don't e também usei o doesn't. Só que no passado, eu não posso falar you don't, porque don't é no presente. Então, eu tenho que falar you quase. Quase, Elias. Passou raspando. Didn't. Então, no passado, gente, você vai precisar de um negocinho chamado didn't. Maravilha! Professor, no presente, a gente teve dois aqui, ó. O don't e o doesn't. No passado, a gente tem dois também? Não. No passado, a gente tem somente um. Então, já ficou um pouquinho mais fácil. E agora, a minha pergunta para vocês é o seguinte: será que eu mantenho esse ed na frase? Ou será que eu tiro o ed? Quer ver? Eu vou te dar aqui o exemplo, ó. Será que eu falo You didn't work it? Assim, né? Yesterday? Ou será que eu falo You didn't work yesterday? Será que eu tiro? Será que eu ponho o ed? O que acontece com esse ed aí? Professor, você falou que põe o ed no passado. Sim, na afirmação eu falei mesmo, né? Mas daí na negação, o que você acha? A Gisiane acha que tira, então ela acha que fica a segunda frase correta. O Elias também acha que tira, fica só o work, né? Muito bem, gente. Você que falou tira o ed, você acertou. Então o ed só aparece aonde? Na afirmação. A gente pode até colocar isso aqui, ó. Ó, verbos regulares seguem um padrão, adicionando, a gente pode até fazer assim, ó. Então, adicionando o ed no final do verbo somente em frases positivas ou afirmativas.
tá? Na negação não precisa. Na negação não precisa, tá bom? Muito bem, gente. Então, agora que a gente já sabe as regrinhas, vamos voltar aqui de novo. Então, ó. Então, se eu quisesse falar assim, she didn't work yesterday, também, ó, ficaria assim. Então, no passado, teoricamente, é tranquilo, porque a gente não precisa ficar lembrando de pôr S, usar o don't, o doesn't, o don't, é mais fácil, né? Põe o ED, tira o ED, põe o didn't e pronto. Já temos a estrutura. E agora na interrogação, né, gente? O que que a gente faz na interrogação? No presente, a gente teve que usar o do, a gente teve que usar o does na pergunta, né? Para falar assim, ó, does she, does he, ou do you. Só que agora a gente está no passado, então eu não posso usar o do e o does no passado. Então eu tenho que usar o outro. Qual que é esse outro? É o did. É o did, ó. Então ficaria assim, ó, did, sujeito, verbo. E o ed, professor, tira o ed? Tira o ed, não precisa do ed de novo. Então a gente pode complementar aqui também, ó. Na negação e na. Pera aí, e na. Deixa eu só afastar aqui para poder enxergar. Na negação e na afirmação. Não precisa. Beleza. Agora, voltando aqui, ó. Então, se eu sei que não precisa do ED, então na hora de formular aqui, ó, eu falo Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Ou se eu quiser perguntar assim, ela trabalhou ontem? Ficaria Did she work yesterday? E assim por diante, ó. Aí, pessoal, very good. Tranquilinho aqui, gente? It's okay. Quantos estão entendendo aqui isso aqui? Tá tranquilo para vocês? Sim ou não? Essa aqui é a regra gramatical, gente. Se você decorar isso aqui, se você decorar essa regrinha aqui, você não vai ter problema, tá? Você não vai ter problema em usar, tá? Eu vou até fazer isso aqui para você. Eu vou até fazer um esqueminha aqui para vocês, quer ver? Bom, não vou fazer agora que vai demorar um pouquinho, mas não tem muito erro não, tá? É só vocês lembrarem aqui. Também vocês podem até dar um Google aqui, ó, se vocês colocarem assim, ó, simple past, regular verbs, chart. Sei lá, vamos colocar aqui um exemplinho aqui, só pra gente ver se aparece um exemplinho aqui legal. Não achei aqui. Um aqui legal que vem para mostrar para vocês. Mas vamos lá. Então, beleza, gente. Então, a gente já tem aqui a regrinha, já temos a estrutura. Então, agora eu quero mostrar para vocês agora uma outra coisa aqui, gente. Que seria como é que eu posso expressar? A gente, no inglês, a gente fala spelling, tá? Que seria, a gente poderia traduzir por escrita, tá? Como que funciona a escrita do verbo no passado, tá? Vamos entender essa escrita, então? Existem três escritas, tá? Vamos colocar aqui, ó. Existem três escritas para o verbo regular no passado. São elas. Vamos lá, então. Vamos ver quais são essas escritas aqui que a gente usa no passado. O formato número 1 adiciona o ED. O formato número 1. Então, grava aí, ó. O formato número 1, você simplesmente coloca o ED.
Então, por exemplo, eu poderia dar como exemplo esses verbos aqui, ó. Work, worked. Clean, cleaned, cleaned. Deixa eu pensar. Live, lived. Play, played, tá? Esse aqui são os exemplos do formato 1. O formato 2, você simplesmente coloca só o D. Por quê? Porque já terminou com a letra E. Então, nesse caso, então, a gente pode até tirar o live daqui, porque o live entra como formato 2. Então, por exemplo, se o verbo termina com a letra E, não tem por que você colocar mais um E e depois o ED. Então, você já aproveita o E que está ali, ó. Então, fica lived, like, liked. Que mais? Que termina com E, tá? Hate, hated. Não, want não. Deixa eu ver só mais um aqui, que termina com E. Love, loved. Então, o segundo grupo, você coloca só o D, porque já tem a letra E ali, não tem necessidade de pôr mais um, tá? E por último, o outro seria o número 3, seria o que você coloca o I, seria assim, na verdade, ó, você tira o Y e você coloca o I mais ED, mais ED. Não sei se ficou claro, mas eu vou explicar para vocês, ó. Então você tem lá um verbo que termina com a letra Y. Então qual que é a regra? Você tira o Y, tirei. O que que eu faço agora? Coloco o I, coloquei. E agora? Coloco o ED. Ah, então fica studied, tá? Ah, eu vi que vocês escreveram aqui, ó. O verbo have não é regular, tá, gente? O verbo have, ele é irregular, ó. Então, ele fica had, tá? Já o close certinho, Evelise. O close encaixaria aqui nesse exemplo aqui, ó. Close ficaria closed, assim, né? Ok? Daí talvez você perguntou do play. Ah, o play termina com Y, professor. Por que que a gente não fez assim, ó? Played. Por que será? Alguém sabe dizer, aliás, por que que no play eu não tirei o Y? Eu mantive o Y. Alguém tem um palpite por causa do play aqui? Não, todos eles são regulares, tá, Gisiano? O play é regular, o study é regular, mas qual que é o critério para eu tirar o Y ou para eu manter o Y? Essa é que é a pergunta. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, enjoy, fica enjoyed. Eu mantenho o Y nesses exemplos aqui. Agora aqui, ó, cry, tira o Y, cried. Try, tira o Y. Tried. Ok, aqui eu tirei o Y. Estranho, né? Mary, tira o Y. Married. Então eu vou explicar para vocês. Isso aqui que eu fiz aqui, isso mesmo. Não é a letra A, Gesiane, é vogais, tá? Então quando você tem consoantes, você faz esse procedimento número 3. Quando você tem Y depois de vogal, não, Y depois de vogal, né? Y depois de vogal, eu faço o procedimento número 1, que é manter. Então, ó, o play tem a letra A, o enjoy tem a letra O. Daí, beleza. Eu mantenho, eu mantenho. Agora aqui não, aqui eu tenho consoante, ó.
Y depois de letra D. Y depois da letra R. Depois da letra R também. Então, eu tenho que fazer esse terceiro procedimento. Maravilha. Então, a gente já tem aqui as regrinhas da escrita, porque tudo isso vai ser importante na hora de vocês fazerem os exercícios, tá bom? Por enquanto, tranquilo aqui, gente? Alguma dúvida? Vão me perguntando aí, ok? Que mais? Agora a gente vai aprender alguns verbos. Então, eu gostaria de fazer com vocês uma lista de, deixa eu pensar, 20 verbos. Vamos mentalizar 20 verbos regulares, tá? Vamos colocar aqui, ó, principais verbos regulares em inglês, tá? Vamos começar memorizando 20 verbos em inglês. Vai ser um desafio. Então vamos lá. Number one, work, trabalhar. Esse verbo aqui é regular. To, vocês vão me ajudando, tá, gente? Eu vou contar com a ajuda de vocês aí. Então, se você lembrar de algum verbo regular, escreve aí para a gente colocar aqui. Study, estudar. Clean, limpar. For, live, que é morar. Five, like, que é gostar. Six, vão me ajudando aí, gente. Que mais? Hate, vamos por hate, que é odiar. Seven, use, que é usar. Eight, want, muito bem, Elias, que é querer. Nine, listen, que é escutar. 10, lá em cima eu tinha colocado o love, por exemplo, que é amar. Ou então eu coloquei o play, que é jogar, brincar. Que mais, hein, gente? Need, que é precisar. Talk, que é conversar. Todos esses verbos aqui, gente, a gente coloca o ed no passado, tá? Todos eles. 14, cook, que é cozinhar. Tô tentando pensar assim nos mais assim importantes do dia a dia, tá? É lógico que existem mais de 2.000 verbos aí, chutando baixo, tá bom? Só de verbos regulares, assim, de um jeito mais corriqueiro. Mas eu tô pensando nos mais assim, importantes. Que mais será? Deixa eu pensar. Tem mais 6 ainda aqui para fechar uma listinha com 20. É que tem muito verbo irregular que a gente usa bastante também no dia a dia, tá? Vocês estão sem ideias aí também, gente? Vamos colocar aqui o walk, que é caminhar. Enjoy. O enjoy, que é curtir, gostar, né? Ele é meio parecido com o like nesse contexto aqui. Vamos pensar. Start, que é começar, e finish, que é terminar. Isso aqui é legal, a gente usa bastante, né? E por último, né? Tem mais 2 aqui para terminar. O clean já foi. O travel, que é viajar, né? A gente usa bastante. O say não é, Sabrina. O say no passado ele é irregular. Então a gente não vai poder usar ele aqui, o say. Ele fica sad no passado, ok? Tem muito verbo que a gente usa no dia a dia que é irregular. Por exemplo, comer, beber, dormir, acordar,
escrever, pensar, vir, ir, esquecer. Lembrar é regular, então vamos colocar lembrar, ó. Remember, lembrar. Fechou. Então a gente tem aqui uma listinha de 20 verbos regulares, tá? E seria bem legal se você conseguisse trazer mais verbos para nossa aula aqui. Então você poderia até anotar aí para você compartilhar lá no nosso grupo do WhatsApp. Vou até colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Compartilhar mais 20 verbos regulares no nosso grupo do WhatsApp, tá? Ah, agora vocês lembraram, né? Então vamos por aqui, ó. 21, watch, que seria assistir. 22, kill, que é matar, assassinar. Muito bom, very good. Ah, tá. Você colocou no Google e achou? Legal, verdade. Uma boa dica mesmo. Se você botar no Google assim, verbos regulares em inglês. Daí você coloca assim, os mais importantes. Vai vir muito verbo lá, tá, gente? É verbo que não acaba mais. Aqui a gente tá usando os mais basicão, mas tem verbo que não acaba mais. Alguém falou kiss, que é beijar, né? Que mais? Vamos colocar mais um aqui só. Manda lá, beleza, manda pra gente. Join, que é juntar, ou se juntar, né? Join não é um verbo tão corriqueiro, né? Já. Não é um verbo tão corriqueiro, mas é regular. Tá certo, não tá errado, tá certo. Só não é um verbo assim mais do dia a dia, ok? Nem matar, né, gente? Pelo amor de Deus. Alright? Ok, então vamos deixar esses 24 aqui, que é mais pra gente ilustrar isso aqui, tá bom? Muito bem, very good. Será que a gente consegue fazer alguns exercícios para praticar isso? O lie também, Gesiane, o lie também, o jump também, ok? Se a gente fosse colocar aqui o lie, ficaria lied, assim, né? O lied, que é mentir. O jump, que é pular, ficaria jumped, tá? Muito bem, very good. Deixa eu ver agora, gente. Deixa eu ver agora se a gente, quem sabe, faz alguns exercícios aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum exercício de fácil acesso para passar para vocês. Só um segundinho. Deixa eu só abrir aqui nos meus exercícios aqui. Eu acho que isso aqui tá. Não tá aqui. Eu acho que é no 10 que tá. Vamos ver. Não, é no 9. Não, também? Ué, então peraí. 10. 10. Tá, eu tô vendo aqui alguns exercícios, eu vou mandar para vocês, tá? Enquanto vocês vão fazendo esse exercício aqui, ó, copiar endereço e link, eu vou colocar aqui, ó. O que que vocês vão fazer nesse exercício aqui, gente? Vocês vão ter que tentar relacionar o verbo com a tradução. Ó, o help, eu esqueci do help, é um verbo legal. O open, que é o abrir, é um verbo legal. Tá? Então, enquanto vocês fazem esse verbo aqui, esse exercício, eu vou colocando esses aqui que eu achei interessante, ó. O help, que é ajudar. O 28 lá, vamos pôr o visit, que é visitar. Tá? Acho que a gente vai fazer 30 verbos mesmo, que vai aparecendo aqui, né? 29, open, abrir e 30. Vamos fechar com 30, senão a gente vai ficar até amanhã aqui. E close, que é fechar. Pronto. Fechamos a nossa lista, tá? Depois eu vou mandar isso aqui lá no WhatsApp para vocês, tá bom? Então, façam o exercício aí. Tentem relacionar aqui os verbos e a tradução.
Muito bem, very good. Eu vi aqui que a Sabrina postou os verbos. Ó, aqui tem bastante verbo interessante aqui, gente. Tentem passar a limpo esses verbos, tenta decorar eles, tá? Bem legal esses verbos aqui, ó. Tem bastante listas aqui, ó, pra gente trabalhar aqui, tá bom? Very good. Isso aí. E aí, como é que vocês foram no exercício? Tranquilinho? Vamos ver aqui, ó. Eu abri. I opened. Eu queria. I wanted. Eu precisei. I needed. Eu estudei. I studied. Eu ouvi. I listened. Eu ajudei. I helped. Eu cozinhei. I cooked. Eu trabalhei. I worked. Eu visitei. I visited. Eu usei. I used. Maravilha. Very good. Ok. Perfect. Acertaram bastante ou erraram, gente? Quem quiser compartilhar aí, pode compartilhar a nota de vocês aí, tá? Espero que vocês tenham acertado todos. Ok, vamos ver se tem mais algum exercício que a gente possa fazer junto aqui, só para dar uma trabalhar. Lógico que eu vou mandar isso aqui para vocês, tá, gente? Ah, isso aqui é legal, gente, ó. Isso aqui eu quero trabalhar com vocês agora. Em inglês, a gente usa muito essas expressões aqui, ó, no passado, ó. Então, por exemplo, na noite passada, ontem, ontem de manhã, semana passada. Então, eu não sei se vocês vão lembrar, eu já ensinei isso aqui para vocês, mas eu vou compartilhar aqui o link de novo aqui. Enquanto vocês vão fazendo, eu vou colocando aqui também, tá? Então, vão fazendo aí, que eu vou colocando aqui na nossa listinha, tá? Então, vou colocar aqui para vocês. Como que a gente vai nomear isso? Vamos colocar aqui, ó, lista de expressões, expressões de tempo para usar no passado, tá? E aqui a gente põe assim, lista dos principais verbos regulares em inglês, tá? Então, quais são as expressões que a gente tem, né? Então, vamos fazendo aí, tá, gente? Eu vou só escrevendo aqui. Muito bem. Vamos voltar aqui. Então, gente, ó, para a gente falar inglês na noite passada, a gente. Não, na noite passada que tá aqui, né? Na noite passada a gente fala last night. Last night. Ah, tipo assim, eu vi ela na noite passada. I saw her last night. Eu fui para a igreja na noite passada. I went to church last night. Ontem a gente fala yesterday. Então, eu não trabalhei ontem. I didn't work yesterday. Ontem de manhã. O que que você fez ontem de manhã? What did you do yesterday morning? Yesterday morning. Semana passada. Onde você foi na semana passada? Where did you go last week? Where did you go last week? 3 semanas atrás. Onde você foi 3 semanas atrás? Where did you go 3 weeks ago? No mês passado. Eu viajei no mês passado.
I traveled last month. Eu viajei no ano passado. I traveled last year. Eu visitei minha mãe 2 dias atrás. I visited my mom 2 days ago. Maravilha, guys. Very good. Espero que vocês tenham acertado, tá? Se não, decore isso aqui, porque a gente usa muito isso aqui para expressar o tempo no passado, tá bom? Eu vou mandar um printzinho depois disso aqui para vocês, mas já deixo aqui a dica que vocês têm que dar uma estudadinha nisso aqui. E fora os exercícios que eu vou passar para vocês, ok? Então, recapitulando aqui, ó. Lista de expressões de tempo para usar no passado. Yesterday é ontem. Yesterday morning é ontem de manhã. 2 dias. Ah, faltou aqui o last night, né? Vamos colocar aqui, ó. Last night seria noite passada. Na noite passada, né? 2 days ago, 2 dias atrás. Last weekend, no último final de semana. 2 weeks ago, 2 semanas atrás. Last month, mês passado. 2 months ago, 2 meses atrás. 2 meses atrás. Last year, ano passado. 2 years ago, 2 anos atrás, tá? Vou deixar esses exemplinhos aqui, tá? Que eu vou passar para vocês lá. Uau, gente, quanta coisa, né? Muita coisa para a gente decorar, mas devagarzinho, estudando bastante, se dedicando, vocês chegam lá, tá? É só a gente se dedicar bastante, ok? Eu vou colocar tudo isso aqui organizadinho lá na nossa pastinha, tá? Vou até abrir aqui já, gente. Vou deixar tudo bonitinho lá para vocês poderem fazer os exercícios certinho, tá? Cadê a pastinha de vocês? Tá? A gente acessar aqui. Quem por acaso tiver dúvida, tá, gente? Tem as aulas aqui. Aqui, ó, as aulas iniciantes, né? Então, ó, aulas iniciantes, desde a nossa aula número 1 aqui, hoje é a aula 29, então vamos colocar aqui, aula 29. Ó, aula 29, tá? Dentro da aula 29 vai ficar, você vai encontrar 2 arquivos, igual eu sempre coloco aqui, ó. Por exemplo, aula 28, ó, 2 arquivos. Um arquivo é com a explicação e um arquivo é com o exercício, tá? Então, quando você for aqui na aula 29, eu vou colocar aqui, então, um arquivinho aqui com a explicação de hoje. Enquanto eu vou colocando aqui, gente, me diga aí que você achou, ficou com alguma dúvida, tá? Essa aqui, então, é a aula 29, aula 29 seria julho, né? Hoje é julho 16, se eu não me engano. Julho 16. Vamos pegar todas essas informações aqui, gente, todas elas aqui, vamos copiar lá, tá? Achou, Sabrina? Hoje achei que foi fácil, não foi tão difícil. Sabrina, que bom. Esse passado aqui, às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça, porque é muita coisa para decorar, mas se você, né, decorar ali, pegar bem certinho, não tem erro, tá? É mais no comecinho o difícil, mais decorar isso aqui, tá bom? Deixa eu só colocar o título aqui, ó. Aula 29, tá, gente? July 16. Sim. Que bom, Ivelise. Fico feliz que você tenha entendido bem isso aqui, tá? Quanto mais rápido a gente entender isso aqui, a gente consegue avançar, tá? Então é muito importante vocês se dedicarem e estudarem, ó.
Eu vou colocar, embora a gente já estudou o presente, eu vou deixar ele aqui para ilustrar, tá bom? O nosso objetivo não é aprender o presente, mas eu só coloquei ele aqui para fazer né, para a gente fazer uma comparação, tá? Para você entender a diferença certinho, tá? Quando aqui, a gente usa o verbo aqui, usa a negação aqui, usa a pergunta aqui, é só mais para ilustrar, tá bom? Nosso objetivo é o passado, mas para ilustrar fica aqui. Então vamos separar aqui, ó. Então isso aqui que é o objetivo da nossa aula, ó. Antes de estudarmos o passado, daí eu coloquei aqui uma diferenciação aqui entre o verbo regular e o verbo irregular. Na aula que vem a gente vai estudar os verbos irregulares, tá? Que bom, Geisiane, que bom, vai ter bastante atividades para vocês praticarem isso aqui, tá? Então, lembra que verbo regular você coloca o ed, tá? E o verbo irregular não tem jeito, você tem que decorar. Então, assim que vocês vão ter aí esses 30 verbos para decorar, vocês vão ter também 30 verbos dos verbos irregulares. Então, não deixe para a última hora. Estude, se dedique, tá? Esse aqui é o simple past. Então, aqui em cima está o present simple e aqui está o simple past. Aqui só troquei a ordem, mas é a mesma coisa. Posso colocar aqui, ó, past simple. É a mesma, não muda nada. Ah, como é que é? Tenho a sensação de que nado, mas morro na praia. Olha. É, então, já é que bom, eu não sei como é que tá a sua dificuldade, o seu nível. É que aqui como a gente não tem como fazer uma conversação, então a gente acaba trabalhando muito as regrinhas, e é difícil da gente reter isso sem colocar isso em prática. A aula de conversação ou o ato de conversar em inglês ajuda muito a reter, porque regrinha a gente esquece no dia seguinte. Então, a minha dica para vocês é que vocês, quem sabe, vocês pudessem formar entre vocês mesmo, achar um parceiro de estudo para você só praticar conversação, sabe? Para você poder conversar, fazer perguntas, responder, porque só nas regrinhas aqui é um pouquinho mais difícil mesmo, tá, gente? É a mesma coisa que eu ensinar vocês a tocar piano e só ensinar a regrinha, só a parte teórica, e você nunca encosta no piano. Então, vocês precisam ter esse contato com a conversação. Se vocês não podem agora, não tem um parceiro de estudo, enfim, vão trabalhando esse inglês que a gente está estudando aqui, escutem bastante coisas, tá? Inclusive hoje eu tenho bastante áudio para compartilhar com vocês. Tentem escutar e assim que possível, tenta fazer conversação, seja com um amigo, seja com um professor, enfim, a conversação é fundamental, tá bom? E dá uma revisadinha desde o início também, porque infelizmente a gente esquece tudo na vida. Eu também estudo um monte de coisa, quando vai ver, já esqueci tudo, porque a gente não tem aquele contato, né? Isso, não precisa ter pressa, né? A gente aqui tá expandindo, tá fazendo essa manutenção do nosso inglês, tá bom? Mas contem comigo, tá? Se precisarem de qualquer coisa aí, me avisem, não fiquem com dúvidas, não deixa, né, não deixa virar uma bola de neve de dúvidas, tá? Bom, aqui então a gente começou a estudar o passado simples, daí eu expliquei para vocês que precisa do ed, ou o didn't na negação, ou o did na pergunta, tá? Daí eu ensinei vocês aqui que na escrita tem umas regrinhas aqui na escrita. Qual que é a regrinha? Ou eu coloco o ed, ou eu coloco só o D ou eu coloco o IED. Então, isso aqui é importante. E aqui, finalmente, uma lista de expressões no passado, tá? E uma lista de verbos regulares em inglês, ó. Dá uma trabalhadinha nessa listinha aqui, gente. E não esquece, ó, compartilhar mais 20 verbos regulares no nosso grupo, tá? Mas tenta você também aprender. Não pega só uma lista, compartilha. Tenta você digitar verbo por verbo, que quando você digita,
você também assimila mais, tá? E fora isso, eu vou passar os exercícios para você. Então, basicamente, é isso que a gente precisava estudar para hoje, tá bom, gente? Ufa, acho que nós podemos concluir nossa aula hoje, tá? Eu vou deixar aqui já prontinho aqui a aula 29 com links do exercício. Assim que o link do YouTube demora um pouquinho mais, porque é o pastor que faz isso, tá? Opa, acho que coloquei errado aqui, não é isso aqui. O pastor que tem acesso lá ao YouTube, então eu geralmente eu mando para ele e assim que ele puder, ele coloca lá. Então, depois vocês pegam, né? Pega lá, ele vai postar lá. Gente, então é isso. Um bom final de semana para vocês. Bom resto de semana, bom final de semana, e a gente se fala agora só na terça que vem, nossa última aulinha ali, mas é uma semaninha só de férias, tá? E na aula que vem não faltem para a gente poder dar continuidade aqui do nosso estudo de hoje. Então, vamos encerrar. Uma boa noite a todos vocês e a gente se fala na próxima aula. Bye bye, guys. Thank you.